Você acorda de repente e vê que está preso em uma sala escura. Sua única fonte de luz é uma vela. Há duas portas à sua frente. Atrás da primeira fica um túnel que o levará para fora dali. E da outra tem apenas uma parede fria de tijolos. Você tem uma chave que abre apenas uma das portas e somente uma tentativa. E aí, como descobrir a porta certa? Aproxime a vela de cada uma das fechaduras. A chama vai mexer quando estiver perto da porta que leva para o lado de fora. Você consegue sair dali, mas precisa mandar alguns documentos importantes para a sua amiga Betty. Não dá para remetê-los em um pacote comum, pois os papéis podem ser roubados. Então, os coloca dentro de uma caixa e a tranca com cadeado. Mas a Betty não tem a chave que abre esse cadeado. Como fazer para enviar os documentos se não dá para mandar a chave do cadeado separadamente? Primeiro, envie a caixa trancada para Betty. Ela vai prender outro cadeado e remetê-la de volta para você. Aí, basta remover seu próprio cadeado e mandar a caixa de novo. Assim, ela poderá abrir o próprio cadeado e finalmente ter acesso aos documentos. Má notícia! A Betty liga para você pela manhã. Ela diz que os tais documentos importantes foram roubados do escritório dela. Eles estavam sobre a mesa na noite anterior, mas agora pela manhã não estão em lugar algum. Você vai para lá imediatamente e interroga todos os funcionários. Rapidinho você chega a 3 suspeitos. O Sérgio diz que estava no cinema na noite passada. O Miguel levou a namorada para um parque de diversões. E a Cristina foi visitar uma prestigiada galeria de arte. Quem está mentindo? O Sérgio. O ingresso de cinema dele não está rasgado. Ao ser pego em flagrante, ele sai correndo, entra no carro dele e foge. Os policiais já estão na cola do cara, que avista uma viatura policial à frente e começa a dirigir em direção a ela. Por que ele está fazendo isso? O Sérgio estava sobre uma ponte, então precisava passar pela viatura policial para chegar ao outro lado e fugir. Mas o Sérgio não tem tanta sorte. Ele é pego e vai para a prisão. Só que começa a ouvir rumores de que um dos detentos está planejando fugir dali. Os guardas têm 2 suspeitos. O primeiro é um cara tranquilo que passa o dia inteiro com a cara enfiada em livros de ficção científica. E o segundo é um grandalhão tatuado que está sempre malhando. Com quem o Sérgio deve fazer amizade para conseguir sair dali? Com o ávido leitor. Olhe mais de perto. O marcador de página dele é uma lixa. Em uma tarde de sexta-feira, o dono daquela mesma prestigiada galeria de arte descobriu que 4 dos autorretratos de seu artista mais famoso haviam sido roubados durante uma exibição. A polícia apareceu para fazer uma investigação e agora sobraram 3 suspeitos. Sara, a artista, diz que havia entrado em um dos estúdios para pintar. João, o segurança, explicou que estava esperando lá fora e não tinha ideia de que os retratos tinham sumido. Daniel, que era responsável pelo serviço de buffet, falou que estava em uma loja ali perto, comprando mais guardanapos, quando o roubo aconteceu. Quem é o ladrão? É o segurança. Como ele sabia que as pinturas roubadas eram retratos se estava esperando lá fora? Quis o destino que mais um incidente acontecesse naquela noite. O Miguel, que nunca gostou do que vinha sendo chamado de arte ultimamente, entrou na galeria e fez um estrago avaliado em milhões de dólares em várias pinturas. Mesmo assim, o dono da galeria o agradeceu. Como assim? O Miguel era bombeiro. A água da mangueira danificou muitas obras de arte, mas ainda assim ele conseguiu extinguir o fogo e salvar muitas outras obras. Eles deram um cheque gordo para o Miguel, em agradecimento. E ele foi para casa arrumar seus 5 filhos para a viagem de acampamento que fariam naquele fim de semana. O Miguel e a esposa estavam ansiosos para passar o fim de semana sozinhos e descansar um pouco. Mas quando acordaram no sábado, descobriram que o cheque não estava mais no cofre. Assim que os policiais chegaram, interrogaram as 3 pessoas que estiveram na casa naquela manhã. O cozinheiro falou que estava na cozinha preparando as lancheiras da escola das crianças. O zelador diz que havia terminado a limpeza rapidinho naquele dia, então foi embora mais cedo. E o mordomo afirmou que tinha acabado de chegar
depois de ter levado as crianças para acamparem em um lugar que ficava a 3 horas de distância de lá. Qual deles está mentindo? O cozinheiro. É sábado, então não tem aula, e as crianças foram acampar. Enquanto isso, do outro lado da cidade, um cientista está trabalhando em um projeto bizarro. Ele convidou Kevin e a Clara para serem cobaias do seu novo experimento, um sérum. Então, entrega um copo com limonada geladinha para cada um. O Kevin toma a dele rapidinho, mas a Clara espera, apreensiva, para observar se o colega não sente algum efeito colateral. Após 2 horas, nada acontece. Então, ela toma a limonada dela. E 2 minutos depois fica com a pele verde. Se as 2 bebidas continham o sérum, por que só a Clara foi afetada? O sérum estava no gelo. Como o Kevin tomou a limonada dele rapidinho, nem chegou a provar o negócio. A Clara sai correndo do laboratório horrorizada. Ela entra no carro e acelera. Enquanto dirige por uma rodovia comprida e deserta, um dos pneus fura. Ainda bem que ela tem o step no porta-malas. Mas há um problema. Não há porcas para prender o pneu reserva. O que a Clara deve fazer? Desparafusar uma porca de cada uma das 3 outras rodas e usá-las para prender o step. Isso será suficiente para chegar à borracharia mais próxima. Enquanto a Clara está colocando o step, o cientista a alcança. Ele entrega 4 pílulas e diz que aquela é uma cura complexa para o sérum da cara verde. 2 pílulas são um antídoto e as outras 2 são um catalisador que o ativa. A Clara precisa tomar uma de cada, de uma só vez. Se engolir 2 iguais, ficará com o rosto verde para sempre. Assim que o cientista entrega as pílulas, tropeça e os remédios se misturam. E o pior é que eles são idênticos. O que a Clara deve fazer? Abrir as pílulas, retirar o pó delas e misturar tudo. Depois dividir em 2 partes. Cada metade terá a mesma quantidade de catalisador e de antídoto. Deu certo e bem na hora. Ufa! No dia seguinte, a Clara tem uma prova de cálculo bem difícil. Mas, estranhamente, nenhum dos alunos quis fazer o teste. A professora Miriam pode expulsar só um dos alunos por se recusar a fazer a prova. Todos eles sabem os nomes uns dos outros. Se um souber que vai ser expulso, vai concordar em fazer a prova. Como a professora pode convencer todos a fazerem a prova? Ela deve dizer que vai expulsar o estudante cujo nome é o primeiro da lista de chamada. Aí essa pessoa vai fazer a prova. A próxima da lista não vai querer ser expulsa também. Então, sucessivamente, todos acabarão fazendo a prova. No dia seguinte, a turma não estava nem um pouco mais fácil. A professora Miriam pegou a xícara de café dela, tomou um gole e foi colocá-la em cima da mesa de novo. Mas o que é isto? A xícara estava grudada na mão dela. Alguém tinha passado cola no objeto. A professora tinha 3 suspeitos. Observe com cuidado para descobrir qual aluno está trolando a Miriam. Sim, o primeiro está com cara de culpado. E o sorriso do segundo parece não esconder o orgulho de um trabalho bem feito. Mas olhe bem para o bolso do terceiro aluno. Sim, é a tampa de um frasco de cola. A professora Miriam ficou tão irritada com as travessuras dos estudantes que resolveu mudar de carreira. Uau! Ela abriu uma fábrica de calçados. E o sucesso foi tamanho que a mulher abriu mais uma unidade em outra cidade. Mas ainda assim os problemas dela não acabaram. Os funcionários estavam roubando alguns calçados das fábricas. O que ela pode fazer para resolver o problema? É só colocar uma das fábricas para produzir os pés esquerdos dos calçados e a outra, os direitos. Um dos ladrões de calçados está dirigindo um caminhão cheio deles para vender. Ele se aproxima de um túnel, mas tem um problema. O caminhão é 2 centímetros mais alto que a abertura do túnel. Mas ainda assim o espertinho consegue passar por ele. Como? Ele esvaziou os pneus um pouco. Assim, o caminhão ficou mais baixo e deu para passar. Quando o ladrão de calçados passou pelo túnel, se deparou com uma encruzilhada. Uma das estradas vai para a cidade e a outra para uma floresta sem fim. Havia um guia em cada entrada. Mais um porém. Um sempre dizia a verdade, enquanto o outro sempre mentia.
Já o motorista não sabia quem era e só podia fazer uma pergunta. O que ele deve perguntar para descobrir qual das estradas vai para a cidade? É só perguntar a um dos guias qual estrada o outro diria que era a certa. Depois, ele deve escolher o outro caminho. O guia que diz a verdade sabe que o outro mentiria, então apontaria a estrada que leva para o nada. E se o cara perguntar para o mentiroso, este saberá que o outro era honesto e que indicaria para a cidade. Então novamente apontaria para a estrada que leva para o nada. O ladrão de calçados pega a estrada para a cidade, mas há mais um problema para resolver antes de entrar lá. O guarda na entrada da cidade fez uma simples pergunta. Qual é a lógica na ordem das seguintes palavras? Jejum, pois, mês, teatro e brinco. Cada palavra rima com seu número na lista. Jejum, 1. Pois, 2. Mês, 3. Teatro, 4. E brinco, 5. O ladrão de calçados finalmente consegue entrar na nova cidade. Para azar dele, só pode usar um orelhão para fazer suas ligações. Um dia o telefone quebra. Ele informa a empresa de telefonia, mas eles não fazem nada. O cara tenta de novo no dia seguinte, mas sem sucesso. Na terceira vez, finalmente consegue que a empresa venha e conserte o aparelho. O que será que ele disse? O cara diz que as pessoas estavam fazendo ligações sem pagar. Você acabou de participar de uma competição de resolução de enigmas. O apresentador do game show mostra a primeira charada que você deve responder. Dê uma olhada na imagem. Quem você acha que conseguirá chegar ao outro lado da corda? Sejamos francos, é o homem à esquerda. Embora pareça que ele está tendo dificuldades para carregar coisas tão pesadas, o peso está distribuído igualmente entre suas duas mãos. Portanto, ele provavelmente conseguirá chegar ao outro lado sem nenhum problema. Para seu próximo desafio, o apresentador do game show mostra uma imagem de barcos afundando. Qual barco você acha que vai afundar primeiro? O primeiro barco tem 2 furos, mas de alguma forma tem muito menos água em seu interior. O segundo barco tem apenas 1 furo, mas veja a quantidade de água que já entrou nele. Definitivamente é o segundo que vai afundar primeiro. Como você passou nas 2 primeiras rodadas, a terceira será um pouco mais difícil. Ken estava andando de patins quando caiu e machucou a cabeça. Ele acordou no hospital e descobriu que 3 Barbies estavam esperando por ele. Dê uma olhada na imagem. Você consegue descobrir qual Barbie é realmente a namorada do Ken? Essa é complicada. Não pode ser a terceira Barbie, porque a Barbie verdadeira nunca piscaria para o Ken. Geralmente é ele quem faz a parte de flerte. Também não é a segunda Barbie, porque ela nunca se maquiaria na frente dele. Portanto, só nos resta a primeira Barbie, que deve ser a namorada dele. O Finn é um albergue famoso na Espanha. É especialmente famoso por seus chuveiros divertidos. Mas algo parece estar errado aqui. Dê uma olhada e tente adivinhar o que é. A mulher à direita está apertando uma bisnaga de ketchup em vez de um frasco de shampoo. Isso é definitivamente estranho, não é mesmo? Para as rodadas finais, o apresentador escolheu alguns enigmas escritos para você. O primeiro é: eu falo sem boca e ouço sem ouvidos. Sou um microfone, um telefone ou um eco? O que você diria? A resposta é eco. Eco. Não estou vivo, mas posso crescer. Não tenho pulmões, mas preciso de ar. O que eu sou? Uma árvore, fogo ou nuvens? A resposta correta é fogo. Muito bem se você escolheu essa.
Carol foi convidada para uma festa de Halloween em uma casa abandonada. Seus amigos perguntaram se ela estava disposta a fazer um desafio, e ela disse que sim. Logo depois, ela foi trancada em um quarto. Nesse cômodo, havia uma porta e 3 interruptores de luz ao lado dela. Atrás da porta havia um armário vazio com nada além de uma lâmpada. Sua tarefa era descobrir qual interruptor controlava a lâmpada dentro do armário. Ela podia acionar os interruptores da maneira que quisesse, mas uma vez aberta a porta, ela não poderia mais tocar nos interruptores. Depois de alguns minutos pensando, ela conseguiu acertar. Como a Carol fez isso? Muito bem, vamos seguir passo a passo. Ela acionou o interruptor número 1 e esperou alguns minutos. Ela então o desligou e imediatamente acionou o interruptor número 2. Em seguida, ela abriu a porta e verificou a luz. A lâmpada estava desligada, então ela descobriu que não era o interruptor número 2 que controlava a luz. Então ela decidiu tocar a lâmpada para testar se estava quente ou fria. Se a lâmpada estivesse fria, significaria que era o interruptor número 3 que a controlava, mas a lâmpada estava quente. Então isso significa que o interruptor número 1 controlava a lâmpada. Muito bem, Carol. Para voltar à festa, a Carol tinha que resolver outro enigma. Havia 2 ampulhetas na frente dela. Uma ampulheta mede 7 minutos e a outra mede 4 minutos. Ela precisava cronometrar 9 minutos usando as 2 ampulhetas. Como ela pode fazer isso? Primeiro ela virou as 2 ampulhetas ao mesmo tempo. Quando a de 4 minutos terminou, ainda restavam 3 minutos na outra. Ela virou a ampulheta de 4 minutos novamente. Quando a de 7 minutos estava vazia, restava 1 minuto na outra. E quando a de 4 minutos se esvaziou novamente, havia 1 minuto de areia na metade inferior da ampulheta de 7 minutos. Ela a virou novamente, de modo que havia 1 minuto de areia na parte superior. E quando a ampulheta de 7 minutos finalmente se esvaziou novamente, 9 minutos haviam se passado no total. Ana se sentou para assistir ao seu programa de TV favorito. Ela fez pipoca, ligou a TV e se acomodou confortavelmente para assistir a uma temporada inteira. Seu gato Pepper sentou-se ao lado dela, mas depois de 5 minutos de tela, a Ana desmaiou repentinamente. Dê uma olhada na imagem. Você consegue adivinhar o que aconteceu? O gato da Ana, Pepper, se assustou com um barulho alto que veio da TV. Ele pulou em cima da Ana e a assustou muito. Foi por isso que ela desmaiou. Dê uma olhada nesta cena. Quem você acha que tem a melhor chance de sobreviver? Os 2 caras parecem bem presos ali, mas a mulher à direita pode ter uma chance. A corda parece um pouco frouxa ao redor do corpo dela. Ela poderia tentar se livrar dela e usar as mãos livres para desamarrar os tornozelos. Bella desembarcou em Nova York com objetivos de carreira muito ambiciosos. Mas a primeira coisa que ela precisava fazer depois de chegar à cidade era encontrar seu apartamento. Havia muitas opções para ir do aeroporto até seu apartamento, mas a Bella decidiu economizar e ir de ônibus. Ela tinha de comprar uma passagem por $10, mas um rapaz bonito apareceu do nada e lhe fez uma oferta melhor. Ele disse que seus planos haviam mudado e que não precisava mais da passagem de ônibus. Ele se ofereceu para vendê-la a ela por $6. A Bella concordou e lhe deu o dinheiro, mas isso acabou se mostrando um grande erro. Por quê? Dê uma olhada na data atual na tela da máquina de venda automática. E agora verifique a data na passagem. A passagem que o cara vendeu a Bella venceu há mais de 1 mês. Finalmente, a Bella conseguiu chegar a Manhattan e encontrar seu apartamento. Ela ia dividir uma casa com outras 3 mulheres. A Bella se apresentou a elas e foi se acomodar em seu quarto. Deixou seus pertences na cama e foi tomar um banho. Quando saiu do banho, ela notou que seu laptop havia sumido. Ela ficou furiosa e decidiu interrogar todas as novas colegas de apartamento. A Sarah disse que tinha saído para tomar uma xícara de café.
Ela até disse a Bella para perguntar ao porteiro do prédio, já que ele a tinha visto sair. A Kelly disse que havia tirado um cochilo à tarde com os fones de ouvido. Ela disse que não tinha ouvido ou visto nada de estranho acontecendo dentro do apartamento. A Cheyenne disse que tinha ido ao terraço do prédio para tirar algumas fotos da cidade, pois era fotógrafa profissional. Você consegue dizer quem está mentindo? A Cheyenne. Se você observar a placa no saguão, o prédio proíbe terminantemente o acesso de pessoas ao terraço. Alfredo é um supermodelo e acaba de conseguir o emprego dos seus sonhos. A maior revista do país o convidou para ser a capa de sua última edição. No dia da sessão de fotos, ele chegou cedo ao estúdio. Depois de terminar de fazer o cabelo e a maquiagem, ele se olhou no espelho e gritou: "Ah, não!" A pele dele estava toda vermelha. Parece que ele estava com uma séria reação alérgica. Ele chamou todos os assistentes que havia visto mais cedo naquele dia para interrogá-los. Amy, a assistente do fotógrafo, disse que lhe haviam mencionado que o Alfredo era alérgico a amendoim. Por isso, ela se certificou de comprar apenas lanches sem amendoim. Bruno, o maquiador, disse que não havia tocado na comida do Alfredo. Ele disse que logo depois de terminar seu trabalho, saiu para tomar um café. Maria, a faxineira, disse que sabia como os modelos podem ser sensíveis. Por isso, ela só usava produtos orgânicos e hipoalergênicos para limpar o camarim. O Alfredo soube imediatamente quem havia contribuído para sua erupção cutânea. Você também consegue descobrir? Com certeza foi o Bruno. Claro, ele não tinha acesso à comida do Alfredo, mas foi o único que tocou o rosto do Alfredo naquele dia. Lívia estava gravando uma coreografia de dança para sua página de mídia social quando um enorme portal se abriu e a engoliu inteira. Quando se deu conta, ela estava presa em uma grande caverna. Do nada, um grande gênio apareceu. Ele lhe disse que ela só poderia sair se descobrisse uma saída sozinha. Assim que ele desapareceu, ela viu que havia 3 botões na parede. Um vermelho, um amarelo e um verde. No chão havia um bilhete que dizia LOACONTIL-OT PERBV HEMER AEOTO. Ela clicou em um dos botões e conseguiu abrir uma porta oculta na parede. Você consegue adivinhar qual botão ela escolheu? O botão vermelho. Ela reordenou as letras do bilhete e descobriu que estava escrito: "Aperte o botão vermelho". Assim que pressionou o botão, a Lívia foi transportada para um mundo de realidade virtual. Uma inteligência artificial lhe deu as boas-vindas e lhe mostrou 3 portas. A IA lhe disse que somente uma porta a levaria à liberdade, e informou que atrás da primeira porta havia ogros famintos esperando que alguém entrasse. Atrás da segunda porta, havia patins amaldiçoados. Se você os colocar, nunca mais conseguirá tirá-los. Além disso, eles tinham vontade própria e acabavam levando você a alguns lugares bem sombrios. Atrás da última porta, havia criaturas felpudas voadoras com olhos de laser que queimavam qualquer coisa com a qual entrassem em contato. Qual porta você acha que a Lívia deve usar para escapar? Bem, ela deve escolher a segunda porta, porque ela não é obrigada a colocar os patins nos pés. Ela pode passar por eles e ir direto para a sua liberdade. Durante o período em que esteve fora, a Lívia percebeu que alguém havia roubado seu laptop. Ele continha todo o seu conteúdo de mídia social. Ela imaginou que devia ter sido uma de suas colegas de apartamento, então decidiu dar uma olhada na casa para tentar encontrá-lo. Veja estas imagens. O primeiro quarto pertence a Júlia, o segundo pertence a Raquel e o terceiro pertence a Amy. Você consegue descobrir quem roubou o laptop da Lívia? Se você olhar com atenção, o gato da Raquel está dormindo em cima de algo que se parece com um laptop. Deve ter sido ela.
E aí, pronto para mergulhar na loucura da ficção científica? Vamos lá! Em algum lugar do espaço sideral, um programa acabou de começar em um asteroide gigante. Um cara brilhante, feito uma estrela, está lendo poesias. Seus ouvintes são pequenas pessoas feitas de pedra. O artista está recitando belas palavras, com emoção. Ele coloca o coração e a alma na apresentação, que está quase terminando. Uma lágrima brilhante desce em seu rosto. Ele se curva para a plateia, mas ninguém bate palmas. Na verdade, as pessoas nem reagem. Por que será? Porque aqui é o espaço sideral, não tem sons por aqui. Em algum lugar dos grandes vales de Marte está acontecendo uma corrida. 5 carros estão se movimentando em alta velocidade rumo à linha de chegada. 3 deixam os demais comendo poeira, mas só um deles será o vencedor. Dê uma olhada no painel de cada um. Tente descobrir qual será o primeiro a alcançar a linha de chegada. A setinha do velocímetro do primeiro painel mostra a velocidade máxima, mas ele não vai vencer, pois o indicador de combustível está piscando. O segundo veículo parece estar ok, mas olhe pelo espelho, não tem ninguém sendo refletido aqui. O automóvel está se movimentando sem um motorista, então o terceiro motorista é o que vencerá a corrida. Cada um destes 3 amigos está prestes a viajar. Eles já arrumaram as malas e encheram os tanques de suas espaçonaves. Este jovem diz que quer visitar Netuno. A garota vai se encontrar com as amigas que moram em Marte. E este homem está voando para Vênus. Qual deles está mentindo? Vênus é muito próximo do Sol, então é um lugar escaldante. E este homem está usando roupas de inverno. Ele provavelmente está mentindo. Mostre-me suas mãos! Ordena o chefe do departamento de seres extraterrestres. 3 detentos estão sentados a uma mesa. Um deles não é humano. Observe as mãos deles. Quem você acha que é o impostor de outro planeta? Sim, este cara tem 6 dedos, mas há pessoas na Terra que também possuem mãos assim. Observe esta jovem. Ela tem olhos verdes e brilhantes e, ao que tudo indica, não parece ser do nosso planeta. 3 viajantes estão caminhando pelo lado escuro da Lua. Eles estão cansados e perdidos. Felizmente, uma espaçonave de resgate os vê. Os viajantes imploram por resgate, mas só tem um lugar na nave. O primeiro está carregando uma caixa pesada com pedras de meteorito. Ele está cansado e não consegue mais caminhar carregando esse peso. O segundo cara não está carregando nada, mas parece estar passando mal. O terceiro diz estar exausto, pois está com muita sede e não toma água há 2 dias. Quem realmente precisa de ajuda? A gravidade é muito mais fraca na Lua do que na Terra, então a caixa do primeiro viajante deve estar levinha. Ele só está fingindo estar cansado. O terceiro tem a chance de beber água. Está vendo aquela pequena estação de resgate lá atrás? Está escrito H2O ali. Então o cara pode encontrar água lá. Mas o segundo viajante precisa mesmo de ajuda. O indicador do traje espacial dele está sinalizando um nível baixo de oxigênio. Os habitantes do planeta Quest adoram aventuras. O lugar preferido deles é um parque perigoso em um planeta deserto, perto de um buraco negro. Então, um cara chamado Lup vai para lá. Ele precisa tentar sobreviver nesse lugar por 1 semana. Assim que chega, se depara com uma barata espacial que tem 6 cabeças. Ela parte para cima do Lup e o morde com uma de suas cabeças. O jovem luta contra o monstro e volta para a nave. A picada é venenosa, mas por sorte o Lup tem um antídoto. Primeiro, ele precisa tomar um comprimido que contém um medicamento e depois disso, um catalisador que ativará a cura. O Lup precisa repetir esse processo 2 horas depois. Mas o problema é que os comprimidos do medicamento e do catalisador são iguaizinhos e acabaram se misturando dentro do bolso do cara. Ele não pode ingerir tudo de uma vez só, pois é perigoso. Como o jovem conseguirá separá-los?
O Lump precisa amassar todos os comprimidos e dividir o pó em 2 partes iguais, uma para tomar agora e a outra para engolir 2 horas depois. Assim, haverá a mesma quantidade de catalisador e antídoto em cada parte. Você está no planeta VV-Chave, na nebulosa de Lápis Roxo. Neste instante, está vagando por uma floresta escura. As árvores estão cobertas por pedaços de papel higiênico, em vez de folhas. Você sabe que não está sozinho nesta mata. Tem um lobisomem aqui. Então chega a um penhasco de pedras e vê 3 pontes que levam ao outro lado da floresta. Em todas há uma pessoa na outra extremidade. Qual delas é o lobisomem? Pode ser qualquer pessoa, mas isso pouco importa. Ninguém pode se transformar em lobisomem, já que não há lua cheia aqui. Não estamos na Terra, lembra? Um planeta anão é que está iluminando o céu. Bem-vindo à Lua de novo. Agora você está presenciando uma competição incrível de salto. Graças à fraca gravidade no satélite natural da Terra, os atletas conseguem pular muito alto. Mas quem irá mais longe? Os participantes vestem seus trajes espaciais e caminham para fora da estação atmosférica. Eles parecem estar prontos. 3, 2, 1... Saltem! E já podemos ver a vencedora. Ela pulou muito mais alto que seus adversários. Mas espera, tem alguma coisa errada aqui. Esta participante não merece ganhar o título de vencedora. Ela trapaceou. Mas como você descobriu isso? Ela é um holograma. Todos os participantes deixaram pegadas no chão depois de saltar e aterrissar, mas esta jovem não, o que indica que não é real. Nas margens do mar de chiclete derretido, muito longe da Vila das Pedras Falantes, existe uma casa enorme. Esta construção é diferente de todas as outras deste bairro, já que ela existe em um espaço bidimensional. O proprietário é um arquiteto rico, o Sr. Ali Bulb, que acabou de acordar de uma soneca de 9.000 segundos. Ele encontra uma banana de diamante quebrada na cozinha e se enfurece. Então, liga para todos que estavam na casa enquanto ele estava dormindo para descobrir quem quebrou sua maravilhosa joia. O olho gigante, a girafa de papelão com óculos e o pelicano de 3 cabeças entram na sala de estar. Me digam quem quebrou a banana, exige o Sr. Ali Bulb. Eu não fiz isso, eu estava visitando idosos ricos em seus sonhos, disse o olho gigante. Eu estava vendo filme riso líquido em 3D na sala o tempo todo, falou a girafa. Não tenho ideia de quem eu sou e do que está acontecendo aqui, mas não encostei na sua banana, uma das cabeças do pelicano garantiu. O Sr. Ali Bulb percebeu na hora quem estava mentindo. Quem será? Foi a girafa de papelão. Ela não poderia estar vendo um filme em 3D. A casa só existe em 2 dimensões. Tudo aconteceu em uma noite escura, em um planeta roxo. Uma serpente fofinha rastejou para dentro da casa, onde um homem roxo estava dormindo. Ela picou o cara, que resolveu ir a um hospital. Ele contou tudo para a médica, que olhou com atenção e disse que a serpente não era venenosa. Como ela sabia disso? Eram 3h45 da madrugada no relógio do quarto do homem. Agora são 11h45 da noite no relógio da sala de triagem. O cara passou quase um dia tentando chegar ao hospital. Durante esse tempo, nada lhe aconteceu, o que significa que a cobra não era mesmo venenosa. O rei de um planeta minúsculo não tinha herdeiro algum. Mas quem é que vai governar esse mundo quando ele se for? Para escolher o melhor candidato, o monarca dá uma semente para cada habitante. Quem cultivar a flor mais linda governará o planeta, anuncia o rei. Voltem daqui a 2 meses. Dito e feito. Após esse período, todos voltaram com lindas flores. Entre centenas de candidatos, havia uma garota com um vaso vazio e o irmão que trazia a flor mais linda. E o rei decidiu que os 2 governariam o planeta. Mas por que eles? Todas as sementes eram falsas e a garota não queria enganar o rei substituindo a dela. No entanto, seu irmão se esforçou bastante para cultivar a planta mais linda e alcançar seu objetivo.
A chuva cai para cima neste mundo. Os carros se movimentam para trás. Vidros quebrados se reparam sozinhos. Canetas apagam palavras do papel. Galinhas voltam para os ovos no fim de suas vidas. Pois é, a vida anda para trás por aqui. Mas alguma coisa está errada neste mundo. O que é? Tente olhar para além da imagem que você acabou de ver antes de responder. A resposta certa é... minha voz! Ela não está invertida. Monstros espaciais estão perseguindo você dentro de uma estação espacial abandonada, em algum lugar de uma galáxia distante. Eles estão esticando seus tentáculos espinhentos, tentando agarrá-lo. Por sorte, você consegue entrar em uma nave de resgate e sair dali. De repente, percebe que ela não tem freios. Há um cinturão de asteroides à sua esquerda, um pequeno buraco negro à direita e uma estrela vermelha no meio. Qual direção escolher? Nenhuma delas. Não se esqueça de que você também pode voar para cima ou para baixo. Afinal, estamos no espaço sideral. Estão chovendo diamantes todos os dias neste planeta. Os raios da estrela mais próxima que aquece este mundo contêm partículas de ouro. Notas de dinheiro crescem em árvores. Os mares possuem um brilho dourado, pois a água é cheia de esmeraldas. Apesar de toda essa riqueza, as pessoas não querem viver aqui. Por quê? As partículas de ouro do ar podem danificar os pulmões humanos em questão de segundos. As árvores de dinheiro não produzem oxigênio e não há peixes na água por causa das esmeraldas. As pessoas simplesmente não conseguem sobreviver aqui. Um membro de uma expedição ao Polo Sul de repente descobre que está em uma caverna congelada. Ele não se lembrava do que havia acontecido, mas ele sabia que precisava sair. O homem viu 3 portas e um bilhete dizendo o que havia atrás de cada uma delas. Atrás da primeira, havia um urso polar faminto. Atrás da segunda porta, havia uma sala cheia de gás venenoso. E atrás da terceira, havia uma sala com estalactites pontiagudas caindo do teto a cada segundo. Qual porta o homem deve escolher para sobreviver? Ele deve escolher a primeira porta. Ele está no Polo Sul, não há ursos polares lá. Depois das aulas, Nara ainda estava na universidade. Ela precisava terminar seu projeto. Ela estava sentada no corredor e logo ficou com fome. A garota foi pegar um pouco de comida e deixou todas as suas coisas para trás. Quando voltou, Nara verificou suas coisas e chamou a polícia. Ela contou o que havia acontecido e relatou que sua carteira havia sido roubada. 3 outros alunos estavam nas proximidades. Todos eles foram questionados. A Cláudia disse que estava mandando mensagens de texto para seus amigos. O Roberto disse: eu sentei perto da Nara por um tempo, mas eu não vi nem toquei na carteira dela. A Gabriela disse que estava na sala de aula e saíra alguns minutos antes. A detetive os escutou e saiu sem prender ninguém. Por quê? A detetive lembrou que a Nara fora buscar comida. Isso significa que a carteira estava com ela e não poderia ter sido roubada. A garota mentiu. 3 mulheres, Sara, Mila e Eleanora, foram às compras. 2 delas estão grávidas e uma é uma ladra profissional de melancia. Sim, eu sei, mas preste atenção em mim. Você pode dizer qual delas roubou a melancia? É a Mila. Ela está usando salto. Não é o tipo de sapato que uma mulher grávida usaria. A Aurora estava passando o verão no campo. Muitas vezes, ela fazia longas caminhadas sozinha na floresta. Um dia, ela viu uma enorme mansão. Era óbvio que ninguém morava lá. Então entrou na casa. Estava empoeirada por dentro, mas ainda bonita. A Aurora tirou algumas fotos e saiu do local. Quando a garota voltou para casa, ela olhou suas fotos. Ela queria escolher as melhores para postar em suas redes sociais. Mas então, viu uma das fotos e gritou: olhe cuidadosamente esta foto. Você consegue ver o que a assustou tanto? A Aurora percebeu que ela mesma estava na foto. Mas é impossível. Ela estava sozinha na casa. Estela e Deline são irmãs.
A avó delas uma vez presenteou Adeline com uma pulseira, mas as duas garotas amaram muito essa joia. Então, às vezes, Stella entrava escondida no quarto da irmã e a pegava emprestada. Um dia, Adeline voltou para casa e percebeu que a pulseira havia sumido. Ela bateu na porta da irmã. Stella abriu a porta, percebeu que era sua irmã e a fechou novamente. Em alguns minutos, Adeline conseguiu entrar na sala. Ela começou a procurar a pulseira. A Stella lhe disse que, desta vez, ela não havia pegado as joias da Adeline. Adeline não encontrou nada e teve que sair. Mas ao sair, ela se lembrou de algo e conseguiu pegar sua pulseira de volta. Onde ela estava? Quando Stella abriu a porta, ela estava com o cabelo solto, mas depois ela já estava com o cabelo amarrado. Naqueles poucos minutos, ela fez um coque e escondeu a pulseira no cabelo. Em uma noite chuvosa de verão, a Sra. Miller voltou para casa depois do trabalho. Sua vizinha, a Sra. Smith, a visitou. As mulheres queriam tomar um chá juntas. A Sra. Smith disse que sua filha estava em uma festa. Ela encontrou um dos trigêmeos da Sra. Miller lá. A Sra. Miller perguntou qual era, mas sua amiga não sabia dizer. Sua filha nunca conseguia diferenciá-los. O problema era que os três estavam de castigo e não tinham permissão para sair até a semana seguinte. A Sra. Miller queria descobrir quem havia quebrado as regras. Ela ligou para os meninos e perguntou como eles haviam passado o dia. Yuri, o artista, disse: "À noite eu estava lá fora, desenhando." Ryan, o músico, disse: "Passei o dia todo dentro de casa, escrevendo uma nova canção." Lucas, que gostava de esportes, disse: "Fiz um treino e passei o resto do dia lendo." A Sra. Miller entendeu qual de seus filhos estava mentindo e o deixou de castigo por mais um mês. Quem é o mentiroso e como ela soube? O Yuri mentiu. Ele disse que estava desenhando lá fora, mas estava chovendo. A Leila estava dirigindo à noite para visitar seus pais, mas infelizmente seu carro quebrou no meio do nada. Ela decidiu dar uma volta para encontrar ajuda e se deparou com uma casa de aparência estranha. Quando começou a caminhar pelo jardim para chegar à porta, de repente ficou muito assustada e correu de volta para o veículo. Você consegue identificar as 3 coisas que a deixaram apavorada? Observe a estátua no centro da fonte. Os olhos dela estão se movendo para a esquerda e para a direita. Em segundo lugar, você vê as mãos de esqueleto que estão tentando rastejar para fora do chão. Assustador! E além de tudo, o gato preto aqui tem uma cauda de cobra em vez de uma cauda normal. A professora Bia pensou que não haveria uma maneira melhor de assustar seus alunos do que fazer uma prova de quiz no Halloween. Mas ela decidiu prestar mais atenção durante a prova porque todos iam para a escola fantasiados, o que facilitaria a trapaça. E ela estava certa, pois um deles estava de fato tentando trapacear. Você sabe dizer quem? Veja, esta garota aqui está escondendo um pedaço de papel com as respostas sob seu chapéu de bruxa. Na noite de Halloween, a Amanda estava brincando de verdade ao desafio com suas amigas. Quando chegou a vez dela, elas a desafiaram a entrar na antiga mansão, na qual nenhuma pessoa da cidade ousou entrar antes. Ela aceitou o desafio e foi. Mas, de repente, a porta atrás dela se fechou sozinha e ficou trancada. Então, um mordomo esqueleto a cumprimentou e disse: "Você não é bem-vinda aqui, mas poderá sair se souber o meu enigma. Na noite mais escura eu ganho vida. Meu olhar sinistro não causa conflitos. O que sou eu para iluminar o caminho quando monstros e duendes saem para brincar? Você pode ajudar a Amanda?" A resposta correta é uma Jack-o'-lantern, aquela abóbora iluminada típica.
A Ana foi convidada para uma festa de Halloween em seu bairro. Quando chegou à casa, notou que 3 pessoas fantasiadas estavam se divertindo na piscina quente. Mas uma delas não era um ser humano de verdade. Você sabe dizer quem? Bem, a primeira garota com a fantasia de bruxa e o segundo cara com presas parecem assustadores, mas eles estão apenas usando maquiagem. Porém, a garota que está com a fantasia de sereia é uma sereia de verdade, porque olhe para o pescoço dela, ela tem guelras. Era o aniversário de 21 anos da Aurora, e suas tias bruxas finalmente iriam aceitá-la em seu clã. No entanto, havia um feitiço que ela precisava completar como teste final, que exigia um caldeirão mágico. O problema é que só era possível usar esse caldeirão se a pessoa resolvesse o enigma que estava gravado nele, que dizia: Sou uma estação de cores com folhas que caem. É quando os suéteres aconchegantes saem para aquecer todos vocês. O que eu sou? Aspirante à mágica, você sabe? Resolva este enigma e seus poderes mágicos crescerão. Você pode ajudar a Aurora a encontrar a resposta correta? A resposta que você está procurando é a estação do outono. Dê uma olhada nessas 2 mulheres que estão preparando as mesas de jantar para sua festa de Halloween. Uma delas tem intenções nefastas. Você consegue identificar quem é a perigosa? Se você olhar com mais atenção, verá que a mulher à esquerda é mais sapeca do que assustadora. O creme verde nos brownies pode parecer venenoso, mas é apenas corante alimentício. E os dedos na bandeja são apenas biscoitos em forma de dedos. Portanto, ela está simplesmente se preparando para a festa. Mas a mulher da direita nem se deu ao trabalho de usar uma fantasia, embora esteja organizando um jantar de Halloween. E por que alguém afiaria as facas antes da chegada dos convidados? Isso é suspeito. Então ela deve ser a perigosa. A jovem bruxa Elaine, que vivia em uma floresta profunda e encantada, foi convidada para a reunião de Halloween de seu clã. Infelizmente, sua vassoura estava quebrada, e a única maneira de chegar ao seu destino era beber a poção de teletransporte. No entanto, ela nunca havia preparado antes, e os 3 ingredientes principais estavam escondidos com um enigma em seu livro de feitiços. O primeiro era: nas sombras, eu cresço silenciosamente. Não sou uma planta, nem um animal que você conheça. Depois da chuva, posso começar a florescer. Sou frequentemente encontrado na escuridão de uma floresta. Você consegue dizer qual é o primeiro ingrediente? É um cogumelo. O enigma do segundo ingrediente dizia: sou leve como o ar, macia ao toque. Nas costas de um pássaro não peso muito. Ajudo uma criatura a voar alto e livre. No entanto, caio no chão para que todos vejam. O que eu sou? Você sabe a resposta? É uma pena. E o enigma para o terceiro ingrediente era o seguinte: na escuridão eu tecerei minha armadilha tão discreta. Com paciência, espero por um saboroso petisco. Silenciosa e furtiva, nos cantos eu me escondo. Com vários olhos, divido o meu mundo. Você pode ajudar a Elaine a descobrir o que é? A resposta é uma aranha. Mas agora ela precisa se embrenhar mais na floresta para encontrar esses ingredientes. Dê uma olhada ao redor. Você pode ajudá-la a encontrá-los? Há um cogumelo embaixo dessas flores. A pena do pássaro está escondida atrás das flores. E aqui está a aranha subindo nesta árvore.
Uma famosa boate da cidade estava organizando uma festa de Halloween e a Joana e as amigas estavam indo para lá. Lá dentro, havia 2 balcões diferentes onde elas podiam pegar as bebidas, mas um desses barmans é perigoso. Você sabe dizer qual? Este cara está vestido de vampiro para o Halloween e está simplesmente fazendo um show de fogo. Por outro lado, o barman que está polindo os copos tem uma garrafa de veneno entre as outras. Portanto, as garotas devem evitá-lo a todo custo. O Jonas estava participando de um jantar de Halloween. Ele queria comer alguma coisa, então foi para o buffet aberto. Examine atentamente essas 3 opções de lanches. Uma delas irá fazer mal. Você sabe dizer qual? Os primeiros cupcakes podem parecer que estão pingando sangue, mas é apenas uma cobertura com sabor de cereja. E essas minhocas nas xícaras de pudim são apenas gomas de minhoca. Mas veja essa maçã doce. Ela está brilhando como fluorescência. Parece tóxica. Monstros de todo o mundo se reuniram em sua festa anual de Halloween. Mas um humano ficou sabendo e planejava invadir o evento. Então, eles colocaram um monstro de segurança na entrada do local. O cara estava desconfiado dessas 3 criaturas. Você pode ajudá-lo a descobrir qual delas é realmente um humano? Dê uma olhada na lua. Ela não está cheia. Então, como é que esse lobisomem está aqui? Ele não deveria ter se transformado em um. Então, deve ser um humano usando uma fantasia. A Ana e suas amigas foram ao desfile de Halloween que estava acontecendo em sua cidade. Havia um labirinto assustador e a garota decidiu entrar nele por conta própria. Entretanto, depois de um tempo, ela se perdeu e começou a entrar em pânico. Mas não percebeu que havia dicas ao redor do labirinto que a guiariam até a saída. Você consegue identificá-las? Veja esses tijolos nas paredes do labirinto aqui. Eles têm o formato de setas. Então ela pode simplesmente segui-los e sair. O Breno se vestiu de pirata para o Halloween. A caminho da casa dos amigos, ele viu uma caixa brilhante na beira da rua. Então ficou curioso e foi dar uma olhada. Descobriu que era uma caixa do tesouro. O rapaz tentou abri-la, mas estava trancada e havia um enigma nela. Sou colorido e tagarela, empoleirado no alto. Com penas tão vibrantes, chamo sua atenção. Posso imitar suas palavras, tanto de perto quanto de longe. Sou encontrado na selva ou como animal de estimação. Você pode dizer o que sou eu? É um papagaio. Aqui vamos nós! Você acabou de chegar em casa depois de um longo dia de trabalho e sintonizou o Enigmas Show na sua TV. Dê uma olhada nesta cena. Quem você acha que tem a melhor chance de sobreviver? Os 2 rapazes parecem bem presos ali, mas a mulher à direita pode ter uma chance. A corda parece um pouco frouxa ao redor de seu corpo. Ela poderia tentar se livrar dela e usar as mãos livres para desamarrar os tornozelos. Qual desses caras definitivamente não é humano? É o rapaz à esquerda. Se você olhar com atenção, verá que a pele ao redor dos olhos dele é verde. Dê uma olhada nesses 3 caras. Qual deles vai sair em um encontro hoje à noite?
Deve ser o do meio. Ele está segurando uma caixa de chocolate em forma de coração. Ela está embrulhada com um laço e tudo. A Alice, a Beth, a Carla e a Diana estão na fila para comprar um novo videogame. A Alice está entre a Beth e a Carla. A Carla está na frente de 2 pessoas. E a Diana está na frente dela. Você consegue dizer a ordem exata em que as garotas estão? Vejamos, há 4 pessoas. Se a Carla está na frente de 2 pessoas e a Diana está na frente dela, então a Diana é a primeira da fila. A Carla é a segunda. Portanto, a Alice está entre a Beth e a Carla. Ou seja, a terceira pessoa é a Alice e a última é a Beth. Um policial estava seguindo alguém que roubou alguma coisa. De repente, a pessoa correu em direção a um hospital e desapareceu. Quando o policial entrou no prédio, viu 3 pessoas. Uma delas deve ser a culpada e havia se fantasiado de médico. Você pode dizer quem? É a garota da esquerda. Veja os sapatos dela, estão sujos. Ela provavelmente não teve tempo de limpá-los ou trocá-los. O Theo estava se preparando para uma entrevista de emprego, quando as luzes de seu apartamento se apagaram. Ele estava com pressa e não teve tempo de esperar que acendessem novamente. Mas estava quase pronto. Só precisava colocar as meias e as botas. O rapaz tinha meias de 3 cores diferentes: preta, branca e cinza. E não se importava com quais fossem. Só precisava de 2 meias da mesma cor. Quantas o Theo deveria pegar para ter certeza de que haveria pelo menos um par que combinasse? O cara só precisa de 4 meias, mesmo que as 3 primeiras sejam de cores diferentes. A quarta será preta, branca ou cinza, combinando com uma das outras. O Danilo toma banho de chuveiro todos os dias, mas nos dias pares do mês toma um banho de banheira. Durante um ano, quantos banhos de banheira ele toma? Bem, vejamos. Com exceção de fevereiro, todos os meses têm 30 ou 31 dias. Em cada mês, geralmente há 15 dias pares. Para começar, devemos multiplicar 15 por 11, o que nos dá 165 dias. Se contarmos fevereiro como tendo 14 dias pares, o número total de banhos de banheira que o Danilo toma em um ano é de 179. Esta é a Alana, e um desses 3 rapazes é seu namorado. Você sabe dizer qual? É o cara da esquerda. Veja, eles têm tatuagens iguais. A Bella desembarcou em Nova York com objetivos de carreira muito ambiciosos. Mas a primeira coisa que ela precisava fazer era encontrar seu apartamento. Havia muitas opções para ir do aeroporto até lá, mas a garota decidiu economizar e ir de ônibus. Ela precisava comprar uma passagem por $10, mas um rapaz bonito apareceu do nada e lhe ofereceu uma oferta melhor. Ele disse que seus planos haviam mudado e que não precisava mais da passagem dele, então ofereceu para vendê-la por $6. A Bella concordou e lhe deu o dinheiro. Mas isso acabou sendo um grande erro. Por quê? Dê uma olhada na data atual na tela da máquina de venda automática. E agora verifique a data no ticket. O que o homem vendeu para a garota expirou há mais de um mês. Finalmente, a Bella conseguiu chegar ao seu apartamento em Manhattan, que ela estava dividindo com outras 3 mulheres. A garota deu um oi para elas e foi se acomodar em seu quarto. Então deixou seus pertences na cama e foi tomar um banho. Quando saiu do chuveiro, percebeu que seu laptop havia sumido. Claro que ela ficou furiosa e decidiu interrogar todas as suas novas colegas de apartamento. A Sarah disse que tinha saído para tomar uma xícara de café. Até disse para a Bella perguntar ao porteiro do prédio, já que ele a tinha visto sair. A Kelly falou que havia tirado um cochilo à tarde com os fones de ouvido e que não tinha ouvido ou visto nada de estranho acontecendo dentro do apartamento.
A Sandra respondeu que tinha ido ao terraço do prédio para tirar algumas fotos da cidade, pois era fotógrafa profissional. Você é capaz de dizer quem está mentindo aqui? É a Sandra. Se você observar a placa no saguão, o prédio proíbe terminantemente o acesso de pessoas ao terraço. O Henrique estava viajando sozinho pela Itália. Em uma noite, por volta das 8 horas, ele ficou com muita fome e decidiu procurar um restaurante aconchegante para jantar. Então, entrou em um restaurante tradicional, mas encontrou um cliente e um garçom discutindo sobre algo. O cliente dizia que havia pedido sopa de tomate, enquanto o garçom falou que o cara havia pedido apenas um chocolate quente. O Henrique viu algo que imediatamente lhe mostrou quem estava mentindo. Você consegue descobrir o que é? O cliente está mentindo. Atrás dele há uma placa enorme que diz que o restaurante só serve sopa da 1 às 4 da tarde. Como eram 8 da noite, o garçom nunca teria aceitado o pedido do cliente. Estas são a Júlia e a Maria. Ambas são jovens muito atraentes que não têm dificuldade para encontrar namorados. Hoje é o dia dos namorados e as duas vão sair com eles. No entanto, uma delas está namorando 3 pessoas, portanto, provavelmente vai sair correndo de um encontro para outro. Só de olhar para esta imagem, você consegue dizer qual delas? É a Maria, a da esquerda. Se você olhar para sua estação de trabalho, ela tem 3 presentes alinhados. Um para cada pessoa que está vendo no momento. Ei, quem sou eu para julgar? O Davi, um arqueólogo, viajou para o Egito em uma missão muito especial. Ele passou dias escavando ruínas escondidas sob quilômetros de areia. E a única coisa que encontrou foi uma moeda marcada como 10 a.C. Quando a mostrou a seus colegas, eles lhe disseram que era falsa. Por quê? Bem, porque a designação antes de Cristo não apareceu até depois do início de nossa era. Dê uma olhada nesta imagem. Você consegue descobrir qual médico é falso. É o cara à esquerda. Ele tem fones de ouvido enrolados no pescoço. Algo não está certo ali. As namoradas do Arthur e do Sérgio saíram em uma viagem de negócios no fim de semana. Durante todo o tempo, os casais estavam trocando mensagens de texto e enviando fotos um para o outro. No domingo de manhã, as 2 garotas pediram aos namorados que enviassem uma selfie de onde estavam. O Arthur enviou uma selfie sorrindo dentro da cozinha. O Sérgio enviou uma selfie no banheiro. Uma das namoradas soube imediatamente que o namorado a estava traindo. Quem era o traidor e como a garota ficou sabendo? Foi o Arthur. Veja a marca de batom no copo em cima do balcão da cozinha. Oh! A Jéssica é mãe de 3 filhas e trabalha como detetive. Ela chega em casa tarde da noite e vai direto para a cozinha para preparar o jantar. Uma bagunça enorme já está esperando por ela em casa. Parece que alguém já jantou. Um sanduíche de pasta de chocolate. Ela não deixa suas filhas comerem esse tipo de coisa. Então, ela sobe as escadas e reúne todas as suas filhas. Kátia, Serena e Ana estão ocupadas fazendo o dever de casa. Todas negam ter comido pasta de chocolate, mas ainda assim, ela sabe quem foi. Quem está mentindo? E como a Jéssica soube? Voltando à cozinha, a faca está do lado direito da pasta de chocolate. Isso significa que a pessoa que fez o sanduíche é canhota. Ela tem apenas uma filha canhota, que é a Ana. Você se perde na floresta e acaba caminhando o dia todo. Finalmente, ao pôr do sol, você se depara com uma pequena e assustadora casa. Parece que uma bruxa mora lá. Você não tem outra escolha. Então entra e pede a ela que lhe mostre o caminho para sair desta floresta maluca.
A bruxa concorda, mas com uma condição. Você tem que jogar um jogo. Se responder corretamente, ela deixa você ir. Se cometer um erro, terá que ficar com ela para sempre. Aqui está a pergunta. Você tem algo que é seu. Você mal o usa, mas os outros o usam muito. O que é? É o seu nome. Você está no exterior, curtindo o sol e as merecidas férias. Um dia na praia você conhece uma linda mulher e passa o dia inteiro com ela. À noite você lhe pergunta se podem se encontrar novamente amanhã. Ela sorri e diz que sim, se você conseguir adivinhar de onde ela vem. Mas ela realmente gosta de você, então ela lhe dá uma dica. O lugar de onde eu venho é 2 da Armênia, 2 da Geórgia, 1 da Noruega, 1 da Turquia, 2 da Índia e 1 da Austrália. Você consegue adivinhar de onde ela é? Duas da Armênia significa que você deve pegar as 2 primeiras letras do nome Armênia, A-R. E assim por diante. 2 da Geórgia é G-E. 1 da Noruega é N. 1 da Turquia é T. IN da Índia e A da Austrália. Juntos elas formam Argentina. Isso foi bem trabalhoso. É melhor ela valer a pena. Você está vagando por uma floresta diferente e se depara com um piquenique. São todos bruxos. Você tenta se esconder antes que eles notem você, mas... O que eles querem? Na verdade, eles são bem tranquilos. Só precisam da sua ajuda. Há 8 deles. E um está comemorando seu aniversário de número 999. Eles têm um bolo de aniversário, mas há um problema. E não é que tenha velas demais e bolo de menos. A faca mágica deles pode fazer apenas 3 cortes, e eles não conseguem descobrir como cortar o bolo em 8 pedaços. Você consegue resolver isso? Primeiro, corte o bolo ao meio. Em seguida, faça outro corte de modo que haja 4 peças iguais. Agora, corte o bolo ao meio pela lateral para fazer 2 camadas. E assim, todo mundo ganha um pedaço. A Helena finalmente conseguiu uma guitarra nova. Ela queria tocar imediatamente, mas precisava ir para a escola. Ela a trancou em seu quarto e saiu. Quando voltou para casa naquela noite, a guitarra havia sumido. A família dela era brincalhona. Eles sempre pregavam peças um no outro. Ela perguntou a todos sobre sua guitarra. Aqui está o que eles disseram. A mãe dela disse que ela nem tinha visto a guitarra. O pai dela disse que a viu quando passou pelo quarto dela, mas não entrou porque tinha muito trabalho a fazer. O irmão dela disse que estava em casa, mas passou o dia todo lá embaixo. A Helena resolveu o mistério instantaneamente. Você consegue descobrir também? O pai dela está mentindo. Ele diz que viu a guitarra ao passar pelo quarto dela, mas isso seria impossível, pois ela havia trancado a porta ao sair. A senhora Miller saiu de casa e colocou uma nota de $100 na sala de jantar para o filho, mas o filho disse que nunca viu dinheiro. Havia 3 outras pessoas na casa naquela manhã: Sandro, o jardineiro, Bruno, o cozinheiro, e Márcia, a empregada doméstica. O Sandro diz que viu dinheiro, mas ele é um homem honesto, nunca o pegaria. O Bruno diz que passou a manhã na cozinha e não viu dinheiro. A Márcia diz que teve que abrir a janela da cozinha, mas que não queria que a nota voasse. Então, ela a colocou neste livro entre as páginas 35 e 36. Você sabe dizer quem está mentindo? A Márcia está mentindo. Ela não poderia ter colocado o dinheiro entre as páginas 35 e 36, pois são 2 lados da mesma folha. O Kevin é solteiro e tem 4 filhas. Certa noite ele estava trabalhando até tarde e recebeu um telefonema de um vizinho. O vizinho acabou de ver uma de suas filhas passeando com as amigas, em um bairro totalmente diferente. Estava escuro, então o vizinho não sabia quem era. Quando o Kevin voltou para casa, perguntou às filhas qual delas tinha saído depois de escurecer. A Lilian diz que passou a noite inteira lendo. A Manuela diz que estava jogando Uno. A Rita diz que estava no quintal da piscina.
A Eva diz que estava conversando com a amiga em seu quarto. O Kevin soube imediatamente quem estava mentindo. E você? Foi a Manu. A esposa preocupada. O Jair sofreu um acidente de carro e perdeu a memória. Quando ele voltou a si no seu quarto do hospital, viu 3 mulheres jovens perto da sua cama. Mas o homem não conseguia se lembrar de quem elas eram. Cada uma delas alegou ser sua esposa. O médico disse a elas que o Jair teria que ficar no hospital por pelo menos mais uma semana. Querido, o que eu devo fazer se você nunca se lembrar de mim? A mulher da esquerda soluçava amargamente. Querido, estou tão preocupada. Vamos pra casa. Eu não gosto disso aqui. Vou cuidar melhor de você em casa, exclamou a do meio. A garota da direita estava furiosa. Elas estão tentando roubar você de mim. Vamos sair deste lugar agora mesmo. Qual delas é a esposa do homem? É a da esquerda. Ela é a única que está verdadeiramente preocupada. As outras 2 querem tirar o Jair do hospital, mas ele está ferido e precisa de cuidados médicos. A herança. O tio do Jaime, o Arnaldo, era um homem rico que adorava pregar peças em seus parentes. É por isso que, quando ele faleceu, ninguém conseguiu encontrar seu testamento. Mas um dia, alguns anos depois, o Jaime estava olhando alguns papéis antigos. De repente, sua respiração ficou presa na garganta. O documento que estava segurando era o testamento do seu tio. Dizia: escondi todo o meu dinheiro e outros objetos de valor às 3 da tarde em ponto sob minha cerejeira favorita, bem onde termina a sombra dela. Aquele que desenterrar o tesouro será meu herdeiro. O Jaime estava muito feliz, pois ficaria rico. Ele dirigiu até a elegante casa de campo do seu tio e encontrou a cerejeira. Então, esperou até às 3 da tarde e começou a cavar. Ele tentou arduamente, mas seus esforços foram em vão. Confuso e chateado, ele teve que voltar para casa. Por que ele não encontrou nada? Já se passaram vários anos desde que os objetos de valor foram escondidos. A árvore ficou mais alta, e sua sombra também. Quem é pobre? Essas 2 garotas estão se maquiando e se arrumando para sair e se divertir. Elas estão usando praticamente as mesmas coisas: batons, cosméticos, roupas. Seus telefones também são semelhantes, mas uma delas é pobre. Qual delas? Dê uma olhada com mais atenção à garota da esquerda. Seu telefone a denuncia, é uma cópia óbvia. Mas, novamente, ela economizou dinheiro. Ela não será pobre por muito tempo. Quem será? O Marcos e a Lisa namoravam há 2 anos. Um dia ele foi até a casa da namorada para pedir a mão dela. Mas quando chegou lá, encontrou a Lisa com outro homem. O Marcos ficou furioso. O outro cara ficou com medo e saiu correndo da casa. A Lisa ficou gritando que aquele era seu irmão, mas o Marcos havia entendido tudo. Infelizmente, ele não tinha visto o rosto do cara claramente. Quando ele correu para fora, viu 3 homens. Qual deles é o amante da Lisa? É o cara da esquerda. Está congelando lá fora e os outros 2 estão com as bochechas e nariz vermelhos. E o rosto do terceiro cara está pálido porque ele acabou de sair da casa quentinha. Uma escolha estranha. Todos os dias, o Márcio vai de bicicleta até a estação ferroviária para ir até a faculdade. Existem 2 paradas perto da casa dele. Uma fica a 2 km de distância da sua casa e a outra a 3 km de distância na direção oposta. De manhã, ele sempre pega o trem na primeira parada. E à tarde, ele desce na segunda. Por quê? A casa do Márcio e as estações ficam na colina. E isso permite que ele desça o morro de bicicleta sem nenhum esforço. Um problema financeiro. Um criminoso famoso pegou o rico empresário Brian e o trancou em um quarto.
Eu não vou lhe deixar sair até que você dobre o dinheiro que vou deixar para você. E o criminoso colocou $5.000 na mesa. Quando voltou, o Brian já havia dobrado o dinheiro. Ele não tinha saído da sala, nem se comunicado com ninguém. Então, como ele fez isso? Ele colocou o dinheiro na frente do espelho. Uma percepção. 3 amigos adormeceram debaixo de uma árvore no campo. Enquanto estavam descansando, um menino pintou um bigode no rosto de cada um. Assim que os homens acordaram, todos começaram a rir. Mas então, de repente, eles pararam. Por quê? No início, eles viram o bigode no rosto dos amigos e acharam engraçado. Mas então eles perceberam que seus amigos estavam rindo também. Isso significava que todos agora tinham um bigode no rosto. Às 72 horas estará ensolarado? De jeito nenhum. Após 72 horas, será noite de novo. Em uma sala de estar, há 2 pessoas, e ambas estão sentadas. Mas se uma delas se levantar, não conseguirá ocupar o lugar da outra de forma alguma. Como isso é possível? A segunda pessoa está sentada no colo da primeira. Um pai diz para sua filha adolescente: "Você chegou muito tarde, às 3 da manhã, e nos deixou muito preocupados. Não quero que essa situação se repita." A filha, porém, respondeu que aquilo jamais aconteceria de novo. Como ela poderia ter tanta certeza? O pai estava falando sobre o nascimento dela. Um especialista em artes pagou uma nota preta por uma tela em um leilão, mas sabia que a obra não valia nada. Ele era um homem honesto e não tinha nenhuma intenção criminosa. Por que o cara comprou o quadro? Embora a tela não valesse nada, a moldura era uma linda e cara obra de arte. O vendedor ambulante tinha uma placa em sua barraca onde dizia: "Um cachorro quente, R$1,50. 3 cachorros quentes, R$5. Ele sabe que seus clientes pagarão mais caro por 3 lanches, mas não mudou sua placa. Por que será? A cada vez que os clientes virem sua placa de promoção, comprarão um cachorro quente, depois outro e depois um terceiro, totalizando R$4,50. Então todos ficam felizes. Os clientes pensam que são espertos e o vendedor aumenta suas vendas. Durante um incêndio, um banco foi roubado. O segurança disse para a polícia que queria salvar um dos sacos de dinheiro, mas precisou se abaixar para amarrar sua bota em frente à saída de emergência. Naquele momento, a porta se abriu e bateu na cabeça dele. Quando ele recobrou os sentidos, o dinheiro havia sumido. Por que o segurança foi preso? Todas as portas de emergência abrem para fora. Você está em uma galeria fotográfica. Depois de dar uma olhada em uma das paredes, percebe que uma das imagens não combina com o resto. Então vê um guaxinim, uma lhama, uma bola de futebol americano e um balão. Você sabe dizer qual não pertence ao grupo? A bola de futebol americano. Os animais e o balão são macios, mas a bola tem textura dura. Há um barril de água no quintal. Você olha dentro dele e diz que ele está mais que meio cheio, mas seu amigo discorda, dizendo que a água está batendo abaixo da metade. Como vocês saberão quem está certo sem usar qualquer ferramenta de medição ou tirar a água do barril? Incline o barril até a água chegar à borda. Se der para ver o fundo, ele está menos da metade cheio. Se o fundo ainda estiver coberto de água, está mais do que a metade. O Sérgio e seu irmão Jonas estavam sempre brigando.
A mãe deles não aguentava mais e teve uma ideia para fazê-los parar de se desentenderem. Ela disse para os meninos ficarem sobre o mesmo pedaço de papel, de modo que não pudessem tocar um no outro. E funcionou. Os garotos não conseguiram brigar mais. Como ela conseguiu essa proeza? A mulher passou o papel debaixo de uma porta fechada e fez o Sérgio ficar de um lado e o Jonas do outro. Há uma ponte que possui 1,5 km de comprimento. Ela suporta somente 2.300 quilos por vez. E esse é exatamente o peso do caminhão que a está atravessando. Quando o veículo chega à metade da ponte, ele para. De repente, um passarinho pousa sobre o caminhão. Será que a ponte vai quebrar? A ponte não vai quebrar, pois o caminhão já usou um pouco da gasolina para chegar até o meio dela. Por isso está pesando menos que 2.300 quilos. Uma jovem mulher está sentada perto da janela. Primeiro está distraída com seus próprios pensamentos, mas de repente resolve jogar alguma coisa pela janela. Alguns minutos depois, ela cai no chão inconsciente. A garota é perfeitamente saudável e não costuma desmaiar. Não havia ninguém do lado de fora para golpeá-la, então, o que será que aconteceu? Ela foi golpeada pela mesma coisa que jogou pela janela. Era um bumerangue que voltou e atingiu sua cabeça. Caramba, que estupidez! 2 homens estão em uma sala, um de frente para o outro. Um deles é um vidente e pode prever o futuro. Ele previu que em 10 minutos o outro homem seria golpeado na nuca. Claro, em choque e paranoico, o outro cara não parou de olhar para o relógio que estava na parede. E exatamente 10 minutos depois, estava caído, com a cara no chão. Como isso aconteceu? Quando se passaram 10 minutos, o homem se virou para ver se havia alguém atrás dele. E nesse exato momento, o vidente o golpeou na nuca. Credo, esse vidente era um lunático, não? Você está caminhando perto de uma floresta quando, de repente, vê um homem usando sunga, óculos de proteção e um tubo de mergulho saindo dos arbustos. Ele parece exausto. Você vira à direita e imediatamente esbarra em um guarda enorme. Seu coração dá um pulo e você fica paralisado de medo. Para sua surpresa, o guarda olha para você e pergunta: "Quer passar?" Sem palavras, você apenas concorda. "Tá legal. Veja só, ninguém aqui quer jogar charadas comigo. Se você resolver um dos meus enigmas, vou deixá-lo ir e não contarei a ninguém que o vi. Combinado?" Você concorda novamente, e aqui vem o seu enigma. Qual é a invenção que permite que você veja através das paredes? É uma janela, é claro. O guarda sorri e diz: "Cuidado com os vampiros." Então ele se afasta, deixando você ir. Uau, essa foi por pouco. E vampiros? Isso te dá arrepios, mas você tem que continuar se movendo para sair. E novamente, outra porta que exige uma senha. Você consegue decifrá-la? Há uma dica novamente. Você deve continuar a sequência UDTQCSSOND. Cada uma dessas letras é a primeira letra dos números: U para 1, D para 2, T para 3, depois 4, 5 e assim por diante. O último representa 10, então as próximas 4 letras são O, D, T, C. 11, 12, 13 e 14. Sim, está correto. A porta se abre com um clique. Vamos adiante. Você entra em uma sala enorme e escura. Toda a luz vem das velas que estão por toda a sala. O problema é que existem 4 caminhos e, novamente, você não sabe qual escolher. De repente, cada uma das portas se abre e 4 pessoas entram na sala. Tem 2 homens, uma mulher e uma adolescente. Cada um deles diz ser prisioneiro e que os outros 3 são vampiros. Em quem você confia? Você deve confiar no segundo homem. Ele é o único que projeta uma sombra com a luz das velas. Os outros 3 não, então eles devem ser vampiros. Assim você corre para o homem e fecha a porta atrás de si. Isso provavelmente irá atrasá-los por um tempo. Mas eles estão atrás de você, então você deve se apressar.
Enquanto você corre, o homem diz que está aqui há pelo menos 3 dias. O próximo obstáculo é algo que ele não conseguiu resolver sozinho, então ele não conseguiu sair. Só há uma tentativa, e se você falhar, as saídas serão bloqueadas por 24 horas. Por fim, você se depara com outra porta, protegida por um robô. Para deixá-lo passar, o robô precisa que você diga a senha. O complicado é que a senha é diferente a cada vez. O homem disse que enquanto ele estava escondido na sala, viu os vampiros passando pela porta 2 vezes. Na primeira vez, o robô disse 1 e o vampiro disse 2. Da outra vez, o robô disse 2 e o vampiro disse 4. Quando o homem se aproximou do robô da última vez, o robô disse 5. O homem respondeu 10, mas o robô não o deixou entrar. A porta então foi bloqueada, pois essa não era a resposta certa. Você concorda e se aproxima do robô. O robô diz 6. Qual é a sua resposta? A resposta é 4. A regra não é multiplicar o número por 2, mas dizer o número de letras da palavra. Sua resposta foi aceita. O robô abre a porta e o deixa passar. Novamente, outra sala escura. Mas ao entrar nela, você é cercado por 8 cães famintos. No meio, há um bolo de carne tão alto na mesa que os cachorros não conseguem alcançá-lo. Para acalmá-los e iniciar uma amizade antes de eles o comerem como jantar, você deve alimentá-los com o bolo. Mas aqui está uma coisa complicada. A faca é mágica e você só pode fazer 3 cortes. Após 3 cortes, ela desaparece. Sua tarefa é dividir o bolo em 8 pedaços iguais com esses 3 cortes. Como você pode fazer isso? Com um corte, você corta o bolo ao meio e obtém 2 pedaços. Então, você faz outro corte perpendicular e obtém 4 peças. Com seu último movimento, você deve cortar o bolo ao meio horizontalmente, dividindo cada uma das 4 partes em 2 de uma vez. Muito bem! Chegou à porta do escritório e sabe que o Carlos sempre usa botões para abri-la. Ele só tem uma tentativa. Há 3 botões, um amarelo, um verde e um azul. Qual deles o detetive deve escolher, considerando que o Carlos é um grande apreciador de pinturas? Uma combinação de azul e amarelo vira verde e a porta se abre, sinal verde para o nosso detetive. Ele finalmente chega ao cofre, onde estão documentos secretos que podem ajudá-lo a descobrir a verdade. Obviamente, assim como qualquer cofre, ele está protegido por uma senha. Ele também tem um alerta, só é permitido digitar o código uma vez. Se errar, o cofre ficará trancado para sempre. Ele olha ao seu redor para tentar obter uma pista e... Eureka! O João estava certo! Sobre a mesa, ele vê um bilhete. Lá está escrito: código secreto, seguido de uma combinação de 3 dígitos. 3, alguma coisa, 1. Não dá pra ver o dígito do meio, pois tem uma mancha de tinta bem em cima dele. E aí, você consegue decifrar este código com apenas uma tentativa? O código é 371. O detetive pensou que este código deveria ser usado frequentemente, então os botões deveriam estar desgastados. E ele tinha razão. Como sabia os números inicial e final, só precisou identificar o outro botão desgastado. Muito bem, agora ele tem acesso aos documentos secretos que precisa para a investigação. Ele analisa todos os papéis e finalmente encontra o documento que parece ser o que ele precisa. Para levá-lo como prova, ele tem que se certificar de que o documento não é falso. Há 4 cópias, praticamente idênticas, mas apenas uma é legítima. Você consegue adivinhar qual? É a primeira à esquerda. Ela tem um carimbo, uma assinatura e lá está escrito contrato. A próxima é quase igual, mas tem um erro de digitação. Está escrito contrato. As demais cópias, ora não tem carimbo, ora não tem assinatura. Então, o detetive resolve analisar esse contrato com mais atenção e lê alguma coisa sobre uma pintura comprada em um leilão. É isso! Seu amigo Carlos foi levado para que alguém entrasse em sua mansão e roubasse aquela pintura super cara.
Ele dá uma olhada na parede, onde estão todas as pinturas que o Carlos coleciona, e se dá conta de que não está faltando nenhuma. A quantidade de pregos na parede é a mesma dos quadros. Mesmo assim, há alguma coisa estranha em uma delas. Você consegue identificar o que está errado aqui? Embora todas as pinturas estejam lá, uma delas está sem moldura. De acordo com o contrato, a pintura foi comprada recentemente e um galerista é que ajudou o Carlos a adquiri-la. O especialista é um homem honesto e ajudou o Carlos a identificar se as outras pinturas da sua coleção eram legítimas. Dessa vez, a pintura em questão era falsa. Então por que o especialista sugeriu que o Carlos a comprasse? Embora a pintura não tivesse valor algum, sua moldura era uma linda e cara obra de arte, e quem a roubou sabia disso. Agora tudo estava claro. O João tinha que encontrar o Carlos e a preciosa moldura. Ele saiu da mansão, tentando deduzir para onde o sequestrador do Carlos deveria ter ido. João olha os rastros no chão. Ele precisa seguir um deles para tentar encontrar seu amigo. Para onde ele deve ir? Ele precisa seguir os rastros da esquerda. Há 3 rastros aqui. O primeiro pertence ao carro do João. O segundo certamente é de um veículo de 2 rodas. E como é muito fino, deve ter sido deixado por uma bicicleta. É quase impossível sequestrar alguém em uma bicicleta. Então, este deve pertencer ao carteiro que traz as correspondências todos os dias. E o último rastro pertence a um carro grande. Então é esse que o João precisa seguir. Ele teve sorte. Não há curvas, então basta seguir reto. Meia hora depois, ele vê uma coisa parecida com um castelo. Ele dirige até lá e avista 3 fossos à sua frente. Aqui está o primeiro, uma fileira de lanças de metal. Como o João conseguirá saltar sobre elas em segurança? Tem um pequeno balão de ar quente ali perto. O João só precisa desamarrá-lo e ligar o maçarico para decolar. Como o próximo fosso está em chamas, o João acha que não é seguro sobrevoá-lo. O balão não voa muito alto e não há combustível suficiente para ficar no alto por tanto tempo. Mesmo assim, ele consegue atravessar o fosso rapidinho. Como ele conseguiu essa proeza? Ele pegou a areia do lastro do balão e a jogou no fogo, apagando as chamas. Muito bem, é tempo de matemática por aqui. E eu tenho alguns enigmas divertidos para você resolver. Vamos começar com uma pegadinha. Aqui está o círculo. Quantos lados tem o círculo? São 2, o interno e o externo. Era o aniversário da Ana. Ela foi comprar um e-book com o qual sonhava. O e-book e o estojo custam R$150 no total. Se o e-book foi R$100 mais caro que o estojo, quanto custou cada item? Digamos que o estojo tenha custado X. Então o e-book custou X mais 100. Juntos, eles custam R$150. Então X, o estojo, mais X mais 100, o e-book, são iguais a 150. Agora resolva a equação. 2x serão 150 menos 100, ou 50. Então 1x é igual a 25. Então o estojo custou R$25. E o e-book custou R$125. Para comemorar seu aniversário, a Ana quer ir ao cinema. Ela quer levar 2 amigos consigo. O ingresso de cinema custa R$8. O que é mais barato? Ir ao cinema com cada amigo separadamente ou com os 2 juntos? Claro, é mais barato ir com os 2 juntos. Se ela for lá 2 vezes, cada vez com um amigo, terá que comprar o ingresso para si mesma 2 vezes. Assim, comprará 4 ingressos. Mas se eles forem juntos, ela só comprará 3 ingressos. 5 amigos se encontraram pela primeira vez em 5 anos.
Cada um apertou a mão de cada pessoa do grupo, mas apenas uma vez. Quantos apertos de mão foram feitos? Nenhum aperto de mão foi repetido. Vamos ver assim. O primeiro amigo apertou a mão das 4 pessoas restantes uma vez. Assim, o segundo amigo já havia compartilhado um aperto de mão com a primeira pessoa. Então eles apertaram a mão de mais 3 pessoas. O terceiro amigo apertou a mão dos 2 primeiros. Então ele apertou a mão de mais 2 pessoas. E finalmente, os amigos 4 e 5 apertaram suas mãos também. 4 mais 3 mais 2 mais 1 é igual a 10. Então foram 10 apertos de mão. Brigitte tem que entrar no computador de sua mãe para deletar alguns e-mails que ela enviou acidentalmente. Oh! Mamãe tem uma memória fraca, então ela sempre tem lembretes com suas senhas. Felizmente, o bilhete está na mesa novamente. Qual é a senha? Cada número é igual ao número de círculos nele. Então, o último número é igual a 3. A senha é o número de 5 dígitos. Então experimente. 82193. Daniela e Eloá são melhores amigas que moram em diferentes partes da cidade, mas estudam na mesma faculdade. Todas as manhãs, elas saem de casa no mesmo horário e se encontram em uma cafeteria para tomar um café antes das aulas. A Daniela vai de carro e a Eloá de bicicleta. Quando elas se encontram, qual garota está mais perto da casa da Eloá? Quando elas se encontram, estão no mesmo lugar, então ninguém está mais perto do que a outra. A senhorita Marshall possui uma fábrica que produz mesas de escritório. 4 trabalhadores podem construir 4 mesas em 4 horas. Se ela contratar mais 4 pessoas, quantas mesas 8 trabalhadores produzirão em 8 horas? Se 4 trabalhadores produzem 4 mesas em 4 horas, isso significa que cada trabalhador produz uma mesa em 4 horas. Assim, 8 trabalhadores produzirão 8 mesas em 4 horas, ou 16 mesas em 8 horas. Maia tem 4 canetas, uma azul, uma preta, uma vermelha e uma verde. Elas estavam sobre a mesa em alguma ordem. Aqui estão algumas dicas. Primeiro, a verde está em algum lugar no meio. Segundo, a azul está à esquerda da preta e à direita da vermelha. Terceiro, a caneta vermelha está bem ao lado da azul. Qual a ordem das canetas? A verde está em algum lugar no meio. Como a azul tem algumas outras cores em ambos os lados, significa que também está no meio. Vamos decidir qual está onde. Se a caneta verde está na posição 2, então a azul ocupa a posição 3. Sabemos que a azul está à esquerda da preta, então a preta ocupa a posição 4, e a vermelha deve estar na posição 1. Mas não pode ser, porque a última condição é que a vermelha e a azul estejam próximas uma da outra. Então, vamos alternar verde e azul. Agora a azul está ao lado da vermelha, mas ainda está à esquerda da preta. Então a ordem certa é vermelha, azul, verde, preta. A Ivone corta uma baguete em 4 pedaços em 12 segundos. Quanto tempo ela precisará para cortar a mesma baguete em 8 pedaços? – 28 segundos. Para cortar uma baguete em 4 pedaços, ela deve fazer 3 cortes. Se ela leva 12 segundos para fazer 3 cortes, significa que ela faz um corte em 4 segundos. Se ela agora quer cortar em 8 pedaços, precisará fazer 7 cortes. Então, 7 cortes de 4 segundos cada levariam a um total de 28 segundos. A Helena voltou para casa com as notas do semestre. Ela tirou A em todas menos 3, B em todas menos 4 e C em todas menos 5. Quantos A's, B's e C's ela obteve? Vamos começar com os A's. Todas as matérias menos 3. Então existem 3 B's e C's juntos, que são 2 C's e 1 B ou 2 B's e 1 C. Vamos começar com a primeira opção. Se for o caso, existem 4 A's e C's. Se houver 2 C's, então ela também tem 2 A's. A condição C em todas menos 5 nos diz que se houver um B, então deve haver 4 A's, não 2. Então não pode ser. Se houver 2 B's e 1 C,
Então, de B em todas, exceto 4. E um C, existem 3 As. De C em todas, exceto 5. E 2 Bs, novamente deve haver 3 As. Então ela tem 3 As, 2 Bs e um C. Bom trabalho, Helena! Você está fora de uma sala com 3 interruptores na posição desligado. Um dos interruptores acende a lâmpada da sala. Você pode ligar quantos interruptores quiser, mas só pode entrar na sala uma vez. Como você pode descobrir qual interruptor acende a luz? Ligue 2 interruptores aleatórios e espere alguns minutos. Em seguida, desligue um deles e entre na sala. Se a luz ainda estiver acesa, o interruptor de controle é aquele que você deixou na posição ligado. Se não houver luz, toque na lâmpada. Se estiver quente, o interruptor de controle é aquele que você acabou de desligar. Se a lâmpada estiver fria, esse interruptor é o que você não ligou. Todos os domingos a senhora Adams dá dinheiro para suas filhas. Metade do valor total vai para a filha mais velha, a Estela. A segunda irmã, Astrid, recebe metade da quantia que a Estela recebe. A Eleonora recebe 1/6 do valor total. E os R$10 restantes vão para a filha mais nova, Sandra. Quanto dinheiro a senhora Adams dá? Parece que a Estela recebe metade do dinheiro. A Astrid recebe metade da metade, que é 1/4 da soma. E a Eleonora recebe 1/6. São todos frações de 12. Então a Estela recebe 6 dozeavos, a Astrid recebe 3 dozeavos e a Eleonora recebe 2 dozeavos. Juntando, temos 11 dozeavos, o que significa que a Sandra recebe 1 dozeavos, que é R$10. Então, a Estela recebe R$60, a Astrid recebe R$30, a Eleonora recebe R$20 e a soma total é de R$120. Ei, se eu fosse a Sandra, eu reclamaria. A Beth está indo de trem visitar sua melhor amiga, Bianca. O trem tem 150 metros de comprimento, está se movendo a uma velocidade de 150 metros por minuto e agora está passando por um túnel de 150 metros de comprimento. Quanto tempo o trem levará para passar pelo túnel? Quando o trem entrar no túnel, levará exatamente 1 minuto para que sua cabeça reapareça do outro lado. Mas o resto do trem terá que sair de lá também. Quando a locomotiva estiver fora, a parte de trás do trem terá acabado de entrar no túnel e precisará de mais 1 minuto para passar por ele. Portanto, o trem precisará de 2 minutos no total. Um elfo contratou uma fada para cuidar do seu jardim por 1 semana. Como pagamento diário, a fada ganha 3 centímetros de um bastão de doces. O elfo tem uma bengala de 21 centímetros em uma única peça. Mas a fada quer ser paga todos os dias porque as fadas não confiam nos elfos. O elfo tem uma faca que só pode fazer 2 cortes. Como ele pode resolver o impasse? Ele deve fazer 2 cortes e dividir a bengala em pedaços de 1/7, 2/7 e 4/7. No primeiro dia, ele lhe dará o pedaço de 1/7. No segundo dia, ele dará o pedaço de 2/7 e pagará o de 1/7 de volta. No terceiro dia, ele devolverá a ela o pedaço de 1/7. No quarto dia, ele recebe de volta os pedaços de 1/7 e 2/7 e dá a ela um de 4/7. No quinto dia, ele dá a ela 1/7. No sexto dia, ele devolve 1/7 e recebe o pedaço de 2/7. E no último dia, ele dá a ela o pedaço final de 1/7. Claro que essa coisa toda vai buraco abaixo se a fada comer o doce durante a semana. Hoje é aniversário do avô da fada. Ela quer visitá-lo e levar-lhe bengalas doces de presente. Seu avô mora em outra cidade e há 3 portões para atravessar no caminho. Em cada portão há um guarda. Para atravessar, a fada tem que pagar uma taxa com a metade das bengalas doces que possui. Mas ela recebe uma bengala doce de volta. Qual é o número mínimo de bengalas doces que a fada deve levar para garantir que ela chegue na casa do avô com 2 bengalinhas doces de presente? Ela precisa levar apenas 2. Em cada portão, ela terá que dar metade, que é 1, e ela receberá essa de volta. Uau, que delícia! Você acabou de participar de uma competição de enigmas. O apresentador do game show mostra o primeiro enigma que você deve responder. Dê uma olhada na imagem. Quem você acha que conseguirá atravessar a linha?
Sejamos francos, é o homem à esquerda. Embora pareça que ele está tendo dificuldades para carregar coisas tão pesadas, o peso está distribuído igualmente entre suas duas mãos. Portanto, ele provavelmente conseguirá passar sem nenhum problema. Para seu próximo desafio, o apresentador mostra uma imagem de barcos afundando. Qual barco você acha que afundará primeiro? O primeiro barco tem 2 furos, mas de alguma forma tem muito menos água em seu interior. O segundo barco tem apenas um furo, mas veja a quantidade de água que entrou nele. Definitivamente é o segundo barco que vai afundar primeiro. Como você passou nas 2 primeiras rodadas, a terceira será um pouco mais difícil. O Ken estava andando de patins quando caiu e machucou a cabeça. Ele acordou no hospital e descobriu que 3 Barbies estavam esperando por ele. Dê uma olhada na imagem. Você consegue descobrir qual Barbie é realmente a namorada do Ken? Essa é complicada. Não pode ser a terceira Barbie, porque a Barbie verdadeira nunca piscaria para o Ken. Geralmente é ele que toma essas atitudes de flerte. Também não é a segunda Barbie, porque ela nunca se maquiaria na frente dele. Portanto, só nos resta a primeira Barbie, que deve ser a namorada do Ken. O Finn é um albergue famoso na Espanha. Ele é especialmente famoso por seus chuveiros divertidos, mas algo não parece estar certo nesta imagem. Dê uma olhada e tente adivinhar o que é. A mulher à direita está perdendo um frasco de ketchup em vez de um frasco de shampoo. Isso é definitivamente estranho, não é? Para as rodadas finais, o apresentador escolheu alguns enigmas escritos para você. O primeiro é: eu falo sem boca e ouço sem ouvidos. Sou um microfone, um telefone ou um eco? O que você diria? A resposta é eco. Não estou vivo, mas posso crescer. Não tenho pulmões, mas preciso de ar. O que eu sou? Uma árvore? Fogo ou nuvens? A resposta correta é fogo. Muito bem, se você escolheu essa. Eles levaram Matthew para uma sala cheia de coisas aleatórias. Sua tarefa era encontrar um objeto específico. Como pista, eles lhe deram um pedaço de papel que dizia: o que sobe quando a chuva desce? Olhe ao redor e ajude-o a encontrar o objeto. Era aquele guarda-chuva vermelho e azul ali. Na rodada final, Matthew teve que resolver um enigma de IA. Se ele respondesse corretamente, ganharia o prêmio principal do concurso e, provavelmente, o coração de Jim. O enigma dizia: tenho 1000 agulhas, mas não fico no palheiro. O que sou eu? Você consegue adivinhar o que ele respondeu? A resposta correta é um porco-espinho. Alfred é um supermodelo e acaba de conseguir o emprego dos seus sonhos. A maior revista do país o convidou para ser a capa de sua última edição. No dia da sessão de fotos, ele chegou cedo ao estúdio. Depois de terminar o cabelo e a maquiagem, ele se olhou no espelho e gritou: "Oh, não!" Sua pele estava toda vermelha. Parecia que ele estava tendo uma erupção alérgica séria. Ele chamou todos os assistentes que havia visto mais cedo naquele dia para interrogá-los. Amy, a assistente do fotógrafo, contou que lhe disseram que o Alfred era alérgico a amendoim, então ela se certificou de comprar apenas lanches seguros. Bo, o maquiador, disse que não havia tocado na comida de Alfred. Ele disse que, logo depois de terminar seu trabalho, saiu para tomar um café. Mary, a faxineira, disse que sabe como os modelos são sensíveis. Por isso, ela só usava produtos orgânicos e hipoalergênicos para limpar o camarim dele. Alfred soube imediatamente quem havia contribuído para sua erupção cutânea. Você também consegue descobrir?
com certeza foi o Bo. Claro, ele não tinha acesso à comida de Alfred, mas foi o único que tocou o rosto de Alfred naquele dia. Liv atravessou um enorme portal e foi transportada para um mundo de realidade virtual. Uma inteligência artificial lhe deu as boas-vindas e lhe mostrou 3 portas. A IA lhe disse que apenas uma porta levaria à liberdade. Ela lhe disse que, atrás da primeira porta, havia pacifistas famintos, esperando que alguém entrasse. Atrás da segunda porta, havia patins amaldiçoados. Quando você os colocava, nunca mais conseguia tirá-los. Além disso, eles tinham vontade própria e acabavam levando você a alguns lugares bem sombrios. Atrás da última porta, havia criaturas felpudas voadoras com olhos de laser que queimavam qualquer coisa com a qual entrasse em contato. Qual porta você acha que a Liv deveria usar para escapar? Bem, ela deveria escolher a segunda porta, porque ela não seria obrigada a colocar o par de patins. Ela poderia passar por eles e ir direto para sua liberdade. Durante o período em que esteve fora, Liv percebeu que alguém havia roubado seu laptop. Nele estava todo o seu conteúdo de mídia social. Ela imaginou que devia ter sido um de seus colegas de quarto, então decidiu dar uma olhada na casa para tentar encontrá-lo. Deu uma olhada nessas imagens. O primeiro quarto pertence a Jill, o segundo pertence a Rachel e o terceiro pertence a Amy. Você consegue descobrir quem roubou o laptop de Liv? Se você olhar com atenção, o gato de Rachel está dormindo em cima de algo que se parece com um laptop. Deve ter sido ela. Em um dia quente de verão, Marjorie decidiu ir à piscina do clube. Assim que chegou lá, encontrou 3 amigas, Sarah, Raven e Donna. Uma dessas mulheres acabou de dar à luz trigêmeos. Você consegue adivinhar quem? Era a Donna. Se você olhar atentamente para o pulso dela, ela está usando 3 pulseiras com a palavra mãe escrita nelas. Sam estava fazendo um mochilão pela América Latina quando parou em um restaurante para almoçar. Quando entrou, imediatamente percebeu algo estranho. Um dos clientes definitivamente não é humano. Você consegue adivinhar quem é? É o cara do balcão. Veja, ele está carregando a mão na tomada do balcão. Deve ser um robô ou algo do tipo. Elas e diga qual as assustou e por quê. É a primeira foto. Não havia ninguém na casa, exceto as meninas. E naquela imagem elas estão as 3 juntas, com a foto tirada por trás. A Michelle estava dando uma festa de aniversário. Ela notou que seu irmão estava comendo no quarto dele junto com uma garota. No entanto, ela não sabia quem era. A Michelle ficou muito curiosa. Então, depois que eles saíram, foi escondida até o quarto dele para encontrar algumas pistas. Havia 3 garotas na festa: a Joana, a Sofia e a Nicole. A Michelle imediatamente adivinhou com quem o irmão estava. Você sabe? O irmão dela estava com a Joana. Veja a louça e os talheres. Tem uma mancha de batom no garfo. E a Joana é a única que estava de batom. A Pamela é advogada e a Samantha é jornalista. Você consegue adivinhar qual dessas mulheres é mãe? Dê uma olhada no plano de fundo. Na parede atrás da Samantha, há alguns quadros com desenhos infantis. Ela deve ser mãe. A Joana estava se preparando para o encontro. De repente, as luzes do apartamento dela se apagaram. Ela estava quase pronta e só precisava das luvas. Estava escuro e a garota não conseguia encontrar o par certo. Ela só tinha luvas de 2 cores, marrom e preta. Como já estava atrasada, decidiu levar algumas. Quantas luvas a Joana deveria pegar para ter certeza de que teria um par da mesma cor? Ela só precisa de 3.
Mesmo que as duas primeiras sejam de cores diferentes, a terceira será preta ou marrom, combinando com a outra. Um policial estava seguindo um ladrão pela cidade. De repente, o malandro entrou no hospital e desapareceu. Quando o policial entrou no prédio, havia 3 funcionários. Um deles deve ser o ladrão que se vestiu de médico disfarçado. Você sabe dizer qual? É o do meio. Veja o crachá dele. Tem uma foto de mulher nele. Ele deve ter pegado a primeira roupa que encontrou. Era manhã de Natal no hemisfério norte e toda a família estava em casa. Quando a Bianca voltou para o quarto dela depois de assistir a seu programa na TV, descobriu que alguém havia roubado todos os presentes que ela estava embrulhando. Então perguntou para cada pessoa da casa. A mãe dela disse que estava cozinhando. O pai falou que estava cortando a grama. O irmão dela garantiu que estava jogando videogame no quarto. Quem roubou os presentes? Foi o pai da Bianca. Lá é inverno e dá pra ver que está nevando lá fora. Ele simplesmente não conseguiria cortar a grama. No Museu de Artes, as luzes se apagaram por alguns minutos. Quando voltaram, a pintura mais cara havia desaparecido. O detetive chegou e começou a investigação. Havia 3 suspeitos e ele interrogou cada um deles. A Jéssica, uma professora de dança, disse que ficou tão assustada quando as luzes se apagaram que nem conseguia se mover e com certeza não tocou em nada. O Daniel, um jornalista, falou que estava no banheiro na hora. O Caio, um engenheiro, afirmou que estava em uma sala diferente do museu, observando o fóssil de dinossauro. Quem está mentindo? O Caio. Afinal, é um museu de arte e não há exposições de dinossauros. Você sabe dizer quem não é um lobisomem de verdade? Na verdade, é o cara que parece com um lobisomem. Lobisomens só se transformam em lobos durante a lua cheia e à noite. É de dia agora, então ele deve estar apenas vestindo uma fantasia. A Gisele estava dando um passeio na floresta. Depois do amanhecer, tentou encontrar o caminho de volta para casa, mas se perdeu. Finalmente encontrou a casa de uma bruxa e pediu para que a levasse para casa. A bruxa concordou em ajudá-la, mas apenas se a garota resolvesse um enigma. Senão, teria que ficar ali para sempre. A bruxa pegou uma maçã, amarrou um barbante e segurou. Então pediu para Gisele cortar o barbante ao meio, de forma que a maçã não caísse. No entanto, a garota não poderia tocar na maçã, ou segurá-la. Como ela poderia fazer isso? A Gisele deveria dar um nó no meio do barbante, deixando um laço e depois cortando-o. A polícia do tempo descobriu que tem um viajante do tempo que usa a máquina do tempo com mais frequência do que a permitida. Eles o rastrearam e o seguiram até a Idade da Pedra. Você consegue adivinhar quem é o espertinho? É esse cara que está usando tênis. Tênis na Idade da Pedra? Fala sério. O Nestor foi assaltado na rua. O culpado o acertou no lado direito da cabeça e fugiu com a carteira dele. O homem não viu quem era, mas notou que o criminoso entrou em um hospital próximo.